Sejam todas e todos bem-vindos à Frente Parlamentar Mista de Logística e Infraestrutura, FRENLOG. Foi criada em 2009 e é, atualmente, uma das maiores frentes parlamentares em atividade no Congresso Nacional. Suprapartidária, desempenha papel estratégico, articulando políticas públicas e propostas legislativas que consolidam a logística nacional e a modernização da infraestrutura brasileira como pautas de Estado. Conta com 8 câmaras temáticas, todas presididas por parlamentares. Há 10 anos, é apoiada técnica e institucionalmente pelo Instituto Brasil Logística, o IBL, que também é responsável pela sua comunicação com a imprensa e sociedade, reunindo mais de 20 entidades e empresas mantenedoras associadas. O IBL é uma entidade sem fins lucrativos que representa os diversos modais de infraestrutura e logística e foi criada para fornecer dados, viabilizar estudos e promover eventos que coloquem em contato autoridades dos 3 poderes e representantes do setor privado. Desde agosto de 2025, já realizou 15 edições do Café com a FRENLOG, que acontece todas as quartas-feiras, onde oferece um espaço de debate qualificado e plural para a discussão de alternativas que façam o país avançar cada vez mais, tanto de forma social e economicamente sustentável. Em cada um destes encontros, aborda temas fundamentais como o novo marco legal dos portos, segurança jurídica e resolução de conflitos, desafios da infraestrutura nacional, armazenagem estratégica, telecomunicações e conectividade para todos, hidrovias, ferrovias, nova lei do licenciamento ambiental, transporte de cargas, mobilidade urbana, marco das PPPs, agências regulatórias e infraestrutura aeroportuária. Na mesa do Café com a FRENLOG já passaram mais de 70 parlamentares, ministros, secretários nacionais de diversos modais de transportes, diretores de agências regulatórias e quase 150 representantes de entidades do setor privado. Esta agenda legislativa avançada hoje é o resultado exatamente deste processo de intenso diálogo institucional, ocorrido neste verdadeiro Fórum Permanente da Infraestrutura Nacional. Trata-se de uma construção coletiva sempre aberta e pronta a receber novas contribuições que a tornem um roteiro técnico e político para que a logística brasileira deixe de ser um gargalo e passe a ser, definitivamente, o motor da nossa competitividade. A FRENLOG e o IBL estão sempre abertos para oferecer subsídios, receber sugestões e acolher todos que pensam e atuam em prol do desenvolvimento do país. Contem conosco sempre. Agora, senhoras e senhores, peço atenção para ouvirmos as boas-vindas da diretora executiva do IBL, Rebeca Albuquerque. Bom dia. Muitos me perguntaram, mas vai ter agenda legislativa em 2026, ano eleitoral? Vai. Tem muita produção legislativa, não é, senhores deputados, senadores? Então eu estou aqui, senhoras e senhores, para saudá-los. É uma grande satisfação que estamos aqui hoje para o lançamento, mais um ano de lançamento de mais uma agenda legislativa da FRENLOG. Esse documento não nasce de uma construção isolada, mas de um processo contínuo de diálogo e de escuta. Ao longo dos últimos meses, realizamos mais de 20 encontros na FRENLOG, reunindo mais de 250 registros de participação entre parlamentares, representantes do governo, agências reguladoras e o setor produtivo. Foram mais de 70 registros de parlamentares, além de dezenas de entidades e autoridades públicas, consolidando esse espaço, a FRENLOG,
como mais um verdadeiro ponto de convergência para o debate qualificado sobre logística e infraestrutura no Brasil. Nesses encontros, debatemos temas centrais para o desenvolvimento nacional: ferrovias, hidrovias, rodovias, energia, telecomunicações, armazenagem, aviação civil, mobilidade urbana. E o Instituto Brasil Logística reúne as principais entidades do setor de logística e da infraestrutura e é dedicado a apoiar as atividades da Frente Parlamentar Mista de Logística e Infraestrutura do Congresso Nacional, sempre com aquele espírito que nos orienta: construir pontes, aproximar visões e contribuir para o crescimento do Brasil. Nesse contexto, gostaria de agradecer a presença dos nossos associados mantenedores aqui presentes e destacar alguns projetos que são prioritários para a Frenlog. Então, apresentando a agenda legislativa, os senhores vão poder ver que está dividida conforme as 8 câmaras temáticas existentes na Frenlog, e no início tem os eixos prioritários de atuação. Eu gostaria de destacar o projeto de lei 733 de 2025, que institui um novo marco legal para o setor de portos, o PL 2373 de 2005, que moderniza o marco legal das concessões e parcerias público-privadas, e a PEC 1 de 2021, que busca assegurar o reinvestimento de recursos de outorgas no próprio setor de transportes. São propostas legislativas que dialogam diretamente com o que defendemos: mais eficiência, mais segurança jurídica e mais capacidade de investimento no país. A agenda que apresentamos hoje, portanto, ela é fruto desse esforço coletivo e traduz as propostas concretas daquilo que ouvimos, debatemos e construímos ao longo desses encontros da Frenlog, com projetos que buscam ampliar os investimentos, fortalecer a segurança jurídica e reduzir entraves regulatórios. Agora teremos a honra, a partir de agora, de ouvir parlamentares que tornam esse projeto possível de existir, parlamentares que dedicam partes de seus mandatos para esse projeto da Frenlog, que é um projeto suprapartidário e relevante aqui no Congresso Nacional. Obrigada pela presença de todos. Obrigada, Rebeca. Convido agora, para sua saudação, o presidente do Conselho Gestor do IBL, Gesualdo Silva. Muito obrigado, bom dia a todos e a todos, aos parlamentares aqui presentes, em nome da sempre combatente, deputada Daniela Rainer. Eu cumprimento todos os parlamentares aqui presentes e também em nome da Jaqueline Vendipar, eu cumprimento todas as conselheiras e os conselheiros do Conselho Gestor aqui presente. É um prazer estar presidindo esse Conselho de Gestor, do Instituto Brasil Logística, que dá suporte técnico, à maior frente parlamentar que existe hoje no Congresso Nacional, como foi dito aqui pela diretora executiva, a Rebeca Albuquerque. E todos nós aqui representamos o setor da infraestrutura e logística nacional. Todos nós sabemos, o Brasil é um país de imensos potenciais, mas também um país com imensos desafios, dada a nossa extensão supercontinental, e temos as possibilidades aí de desenvolver melhor essa nossa questão logística, para que a gente tenha um custo Brasil mais adequado. Sabemos que hoje aí temos um estoque de infraestrutura da ordem de 36% do PIB, quando a média mundial é algo em torno de 60%. Temos um caminho grande a ser percorrido. E nós temos a convicção, temos a certeza de todas as grandes mudanças envolvendo a infraestrutura e logística necessariamente passam por essa casa aqui, que é o Congresso Nacional, pelas duas casas, a Câmara e o Senado. Então, neste sentido, é que se faz de extrema relevância a Frente Parlamentar Mista de Logística e Infraestrutura, onde nós temos aqui parlamentares de fato comprometidos com a infraestrutura e logística nacional. Não há projeto, não há questões que nós trazemos, que eles não se debruçam, façam uma análise adequada, sempre olhando o nosso Brasil. Então é nesse sentido que o IBL cada vez mais
fortalecido, né, pelas outras associações e pelas outras empresas que se filiam a nós, teremos cada vez mais condições de estar propondo a esses parlamentares da Frente Parlamentar de Logística e Infraestrutura, da FRENLOG, condições de uma análise consciente, de um conhecimento do que de fato acontece no Brasil, o que de fato o Brasil precisa para aprovarem, derem seus votos, né, às leis mais adequadas ao nosso país. Então, agradeço aqui a presença de todos. Só lembrando, essa nossa agenda legislativa são parte dos projetos que a gente elegeu aí como de importância e que nós vamos acompanhar, mas a gente sabe que no Brasil, a cada dia, surge uma outra necessidade e nós estaremos aí no dia a dia. Muito obrigado a todos e tenhamos aqui um excelente evento. Muito obrigado. Obrigada, senhor Gesualdo. Convido agora o senador Marcelo Castro, presidente da Câmara Temática de Energia, Petróleo e Gás. Eu quero dar meu bom dia a todos. Na verdade, eu vim me desculpar de não poder estar presente, porque eu estou presidindo agora a Comissão de Assuntos Sociais, que vamos votar matérias muito importantes, e hoje também é o lançamento da Frente Parlamentar do Matopiba, que é uma região do Piauí, né, como o nome está dizendo, composto do estado do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que é a última fronteira agrícola do país, e eu tenho que estar presente, que a nossa região está incluída. Eu sou o presidente da Câmara Temática de Energia, Petróleo e Gás. É uma Câmara que é muito atuante, temos feito várias reuniões, discutido matérias importantes para o nosso país. Eu quero parabenizar aqui a todos aqueles que fazem a FRELOG por estar hoje lançando aqui toda a nossa programação do ano. Esse ano vai ser um ano especialíssimo, quem é político sabe, nós estamos em eleição, eu sou candidato à reeleição, então o nosso tempo fora de campanha eleitoral vai ser muito exíguo. Então, parabenizar a todos, desejar aí sucesso. Eu vim aqui mais me justificar de não estar presente aqui nessa reunião tão importante. Bom dia e bom trabalho a todos. Obrigada pela deferência, senador. Convido agora para a sua saudação o diretor de Relações Institucionais da FRENLOG, deputado Edinho Bess. Mais uma vez, bom dia a todos. Iniciamos cumprimentando e agradecendo a presença de cada um de vocês. Estamos satisfeitos com a presença, são pessoas que representam aqui o Congresso Nacional, representam entidades importantes que têm tudo a ver com o nosso trabalho. Cumprimentamos o Gesualdo Silva, nosso presidente do IBL, aqui a nossa deputada Daniela Heil, que é a nossa vice-presidente da Câmara Temática de Portos, também o Fernando Mineiro, e uma pessoa muito ligada conosco, estamos conversando constantemente. Estava aqui também o senador Coutinho, deve estar aqui ainda, né? E o senador Hélio Fagundes, que é o nosso presidente, ontem ele saiu muito tarde daqui, nos reunimos, era tarde, e ele pediu que justificasse que ele vai chegar um pouco mais tarde. Daqui a pouco estará aqui presente. A FRELOG, que é a maior frente parlamentar aqui do Congresso Nacional, é a única que tem 8 câmaras temáticas, e vamos abrir mais uma de hidrovias, que a demanda vai aparecendo, né, Gesualdo? Vai aparecendo e a gente vai incluindo, né, dentro da logística e infraestrutura do Brasil. A Rebeca é a nossa diretora executiva do IBL, todos são importantes, nós temos uma equipe fantástica, ninguém faz nada sozinho, e dizer a vocês que a FRELOG, repetido para muitos, fica no 19º andar do anexo 1 do Senado Federal. Na frente do nosso espaço físico é o gabinete do senador Hélio Fagundes, que é o nosso presidente, e nós estamos lá todos os dias à disposição, em especial
terça, quarta e quinta, que é quando o Congresso realmente trabalha com toda a pauta aí. Muito obrigado pela presença de todos, e a reciprocidade nossa agora é continuar nos esforçando para atendê-los bem no IBL e na sala da Freelógica. Bom dia a todos. Obrigada, deputado. Agora vou convidar a presidente da Câmara Temática de Portos e Hidrovias, a deputada Daniela Rainer. Senhoras, senhores, muito bom dia a todos. Cumprimentando o senador Wellington Fagundes, os colegas parlamentares, os representantes do governo, das agências, de todo o setor produtivo, a imprensa e todos que nos acompanham ao longo desse mandato, né, na Freelógica, nos nossos cafés da manhã, e que acompanham mais esse evento. Bem, eu quero destacar a importância dessa agenda, porque ela nasce de um debate que vem acontecendo ao longo do ano passado, ouvindo quem transporta, quem produz, ouvindo o governo, quem gerencia, quem investe, quem regula, ouvindo todos os envolvidos nesse setor tão importante da nossa economia, que é a infraestrutura e logística, e que muitas vezes a crítica que mais chega a nós, seja aqui no Congresso Nacional, seja quando a gente visita os nossos estados nas bases. Uma infraestrutura cara, lenta, muitas vezes ineficiente e até insegura. E esse debate é extremamente importante porque ele impacta diretamente no nosso custo de produção, impacta diretamente na vida das pessoas. E quando a gente fala num mercado moderno, com legislação moderna, com eficiência, tudo isso passa pela nossa infraestrutura, né? E quando a gente discute portos, ferrovias, hidrovias, armazenagem, conectividade, a gente está discutindo emprego, renda, desenvolvimento do nosso país. E para o Brasil como um todo, mas especialmente para o meu estado de Santa Catarina, que é um estado produtor, um estado que tem uma matriz econômica muito ampla, muito diversa em inúmeros setores da nossa economia, a logística é extremamente importante. E a exemplo do que a Rebeca falou, que o Gesualdo também falou, o deputado Edinho também, a gente está com diversos projetos legislativos extremamente importantes. Eu quero salientar a nova lei de portos, né, o 733, que eu sou vice-presidente da comissão. A gente deve entregar o relatório até o final desse mês, se tudo correr bem. É um dos exemplos da nossa necessidade de estarmos andando junto com o mercado, junto com o desenvolvimento, junto com todas as novidades que estão acontecendo, que às vezes a gente tem dificuldade de acompanhar. Mas nós precisamos sim de uma legislação moderna, segura, que passe segurança aos investidores, que passe segurança de que o Brasil tem sim uma legislação robusta, de que nós temos sim eficiência e que nós podemos competir com os mercados mais eficientes do mundo. O desafio é muito grande, mas o trabalho dessa frente parlamentar é muito sério e por isso a importância do que está se lançando aqui hoje, porque a partir daqui a gente leva para dentro do Congresso Nacional efetivamente as pautas que nós debatemos durante o ano passado e durante esse ano, que já fizemos algumas reuniões nos cafés da manhã da Freelógica. Semana passada eu usei uma frase que depois eu fiquei pensando, eu acho que foi um resumo de tudo que eu gostaria de ter falado em todos os momentos e eu quero trazer de novo para vocês. Nós precisamos começar a colocar as nossas melhores energias no desenvolvimento do nosso país e não em burocracia. Infelizmente o Brasil tem muita burocracia, tem muitos gargalos para serem rompidos e o nosso olhar tem que ser voltado para a eficiência e para a resolução dos nossos problemas.
Então, nós estamos aqui com essa responsabilidade de ajudar a construir um ambiente mais favorável para quem quer investir, para quem quer produzir, para quem quer crescer e mostrar que o Brasil é, sim, um país que vale a pena. Então, como presidente da Câmara Temática de Portos, dessa frente parlamentar, eu quero colocar o meu mandato inteiramente à disposição de todos os senhores, para que a gente possa junto encontrar essas soluções e seguir fazendo esse trabalho exemplar que a Frenlog faz junto com o IBL, junto com os nossos parceiros que estão sempre aí. E agradeço em especial ao Gesualdo, a Rebeca, a Jaqueline, a cada um de vocês que está sempre pronto ao telefone para tirar as nossas dúvidas, para nos ajudar a criar soluções efetivas. Muito obrigado, sejam todos bem-vindos. Obrigada, deputada Daniela. Também nos prestigia nessa manhã de lançamento da agenda legislativa da Frenlog, o deputado Tiago Flores, no qual convido para a sua saudação aqui na tribuna. Bom dia a todos. Para mim uma surpresa ser chamada aqui, não preparei nada, vou deixar o coração falar então, né? Eu sou ali de Rondônia, pessoal, região norte do país, e todos vocês sabem das carências que nós temos lá de locomoção. Da região aqui sul-sudeste, né, do Brasil, centro-oeste para Rondônia, via terrestre, nós temos apenas uma opção, que é a BR-364. Os nossos rios não são navegáveis durante todo o ano, ali na região amazônica. Então, resta o transporte aéreo. E aí nós encontramos também uma dificuldade. Rondônia, pela distância, pela questão do que as empresas buscam, que é a questão legítima da lucratividade, a gente tem encontrado algumas dificuldades. Voos escassos e passagens muito caras. E aí a cobrança da população vem aqui aos seus representantes. E desde o começo do nosso mandato, né, eu sou de primeiro mandato, nós temos tentado articular para que esse cenário seja menos prejudicial. A minha parte, eu tenho inclusive feito junto com o governo federal, com o apoio da Emipor, né, do Ministério de Portos e Aeroportos, da ANAC, da Infraero, nós estamos levando um aeroporto lá para a cidade de Ariquemes, ficar pronto agora no final do ano. São 3 anos de luta, de articulação, de empenho, mas está saindo agora o nosso aeroporto. E nós, através dele, a gente está tentando melhorar esse cenário ali para a região de Rondônia e do norte do país. É uma conquista que a gente sabe que vai acontecer, mas que passa por todo um tramitar demorado, mas que eu tenho certeza que nós vamos chegar no bom senso. Então, eu queria trazer essa experiência aqui da região do norte, da dificuldade que nós temos, mas, ao mesmo tempo, da expectativa que nós temos também de resolver esse problema. Porque o transporte não é apenas de passageiros, embora o apenas não seja pouco, mas passa também por uma infraestrutura que comporta, principalmente para nós lá do norte, um desenvolvimento social e econômico acentuado. Então, que tenhamos aqui um excelente evento e que novos ares se aproximem para todos nós, tá bom? Muito obrigado, gente. Valeu. Obrigada, deputado. Senhoras e senhores, também nos prestigiam nessa manhã algumas agências reguladoras, na qual convido inicialmente o diretor-presidente interino da ANA, Leonardo Góes Silva. Bom dia a todos. Cumprimentar o senador Wellington, não está presente, sei que a agenda realmente legislativa é complicada, mas em nome do Wellington, cumprimentar todos os parlamentares, aos colegas, ao presidente da ANAC, que também está aqui, e parabenizar, inaugurar os trabalhos. É um ano desafiador, a agenda de infraestrutura no país já é por si só uma agenda que desafia
uma grande agenda, a agenda logística. A água, com certeza, no século XXI, é um pilar estruturante do desenvolvimento do país, e eu acho que a agenda regulatória está aí para dar segurança jurídica, para que a gente também possa, uma plataforma nacional, transformar a segurança hídrica em política de Estado, a água como infraestrutura importante e transversal aí na agenda de desenvolvimento do país. Então, dizer que na ANA nosso papel é estar junto do setor. Já proponho aqui também ao senador Wellington que crie uma câmara temática para a gente discutir resiliência hídrica e segurança hídrica. Acho que é importante, a ANA tem todo o suporte do ponto de vista técnico para contribuir na frente parlamentar. Acho que a gente pode ter uma câmara, acho pela importância que a infraestrutura hídrica e a própria segurança hídrica tem tomado no país. A gente tem tido frequentes eventos tanto de inundações e prejuízos que a ausência de resiliência das infraestruturas do país tem causado, mas também temos aí um grande viés aí, tanto de investimentos na área de saneamento básico, que realmente aportou talvez o maior montante em bilhões de reais aí na área de infraestrutura do país, mas com certeza acho que a segurança hídrica é uma agenda que para todos os estados é uma agenda central. Então, tanto na logística, os portos, enfim, nas hidrovias, mas também dando segurança aos investimentos na área de infraestrutura no geral. Então, agradecer a iniciativa, o convite por estar aqui e parabenizar aí ao Wellington por comandar essa frente, que é talvez a frente mais importante legislativa aqui dessa casa. Agradecer aqui também ao deputado que nos recebeu e vamos participar aqui até o final da agenda. Muito obrigado. Nós é que agradecemos a participação. Convido para sua saudação o deputado federal Fernando Mineiro. O meu bom dia. Penso que esse é um momento muito importante para insistir no tema que todos aqui, todas têm acordo, né? Que essa questão de logística é central para o desenvolvimento do Brasil. A mim, eu estou no meu primeiro mandato, sou lá do Rio Grande do Norte, então a gente sabe muito bem o que significa a infraestrutura para a questão da energia, as linhas de transmissão, todas essas demandas que nós temos, está aqui na agenda legislativa que é lançada nesse momento. E penso que um grande debate que vai tomar conta do ano de 2026, até pelo processo das eleições, vai ser direto sobre a questão da mobilidade urbana. Acho que é um tema que tem tudo para entrar na pauta de uma forma muito forte, né? E precisa entrar na pauta de uma forma muito forte. Nesse sentido, o conjunto de projetos que temos, a discussão que precisa avançar, viu, Edinho? Aqui, sobre a questão da tarifa zero, acho que precisa fazer um debate técnico mais aprofundado sobre essa questão, deixando de lado o preconceito, porque tem um debate, um preconceito sobre isso, entender a crise que o sistema de mobilidade urbana no Brasil passa, e no mundo, mas no Brasil em particular. Então, acho que a gente precisaria avançar nesse debate aqui. E reafirmar o que eu já falei em outra reunião. Precisamos receber aqui um balanço geral do PAC. Né? Eu já tinha sugerido convidar o nosso governo para vir apresentar as ações do PAC, porque acho fundamental que o Brasil, que nós, essa frente aqui, conheça, faça um balanço do PAC, ver o que avançou, quais são os gargalos, né? Acho que o Brasil avançou muito em termos de infraestrutura nos últimos 3 anos, precisa avançar mais. E o ano é propício para fazer o debate sobre o futuro do Brasil. Então é isso, parabéns aí aos assessores, aos consultores, aos parceiros que elaboraram essa agenda. Muito obrigado. Os nossos agradecimentos ao deputado Fernando Mineiro. Também conosco, já o convido à tribuna, o deputado federal João Bacelar. Zequinha primeiro? Com certeza. Por favor, senador Zequinha Marinho.
Bom dia. Bom dia. Bora. Primeiro, cumprimentar a todos, dizer a satisfação de poder encontrar a turma da Frenloge aqui. Cadê o Edinho? 10. Não é 10, é 10. Esse é um trabalho que merece todo dia se fortalecer e crescer. Eu sou do Pará. O Pará está vivendo momentos de muita dificuldade em função da sua logística, da sua infraestrutura de logística ainda ser tão incipiente. BR-163 até a BR-230 e depois 30 quilômetros para o rio Tapajós. Portos de Miritituba. Miritituba é uma vila de Itaituba, no oeste do Pará. Toda a produção que sai lá da região oeste do Mato Grosso passa por lá. Um pouquinho da nossa produção no Pará e a grande massa da produção mato-grossense. Sabe o tamanho da fila para chegar no porto hoje? Fila de caminhões? 45 quilômetros. Os motoristas passam mais de 40 horas dentro do caminhão, sem a menor condição para isso. Depois passam mais de 12 dentro do porto, tentando descarregar. Esse é um gargalo enorme. Mas não bastasse tudo isso, a Ferrogrão, que é a nossa grande esperança para resolver esse impasse, teve seus estudos e o projeto recomendados pelo auditor federal do TCU, recomendados suspensão. Suspensão. A gente já tem problema com as ONGs que trabalham dia e noite contra, com o Ministério Público que trabalha dia e noite contra, e agora com o TCU, que eu não sei nem o papel do TCU nesse trabalho, porque a pretensão dessa obra é no sistema autorizado, e o sistema autorizado sequer tem 1 centavo de recurso público no investimento. Mas o TCU está com isso aqui há anos, todo dia inventando um problema diferente para que a gente não tenha uma ferrovia, não tenha portos, não tenha eficiência, não tenha como arrancar ou alavancar desenvolvimento. Então, queridos, esse é o nosso desafio. Não bastasse, BR-158, que também vem do Mato Grosso, entra no sul do Pará pelo lado leste, de cá. O Pará naquela região é dividido em 2 regiões. O meio do estado é uma floresta densa e vasta, de reservas ambientais e indígenas intocáveis. Então nós usamos uma parte de cá e usamos uma parte por lá. Na parte de cá, que a gente chama do lado leste, a BR parece mais uma peneira, né, de buracos do que uma rodovia, minha deputada. E essa produção do Mato Grosso, que passa também pelo lado de cá, pelo lado leste do Pará, vive sua maior dificuldade nesse momento. Quando chega em Redenção, termina 158 e começa 155 até Marabá. Novo Sacrifício. Chega em Marabá, pega a PA 150 até chegar em Barcarena, o município dos Portos. Então, são desafios atrás de desafios. Eu sei que a gente está aqui pensando em alguma coisa melhor, mais eficiente, mas eu estou falando da minha realidade, das minhas dificuldades, das nossas dificuldades no estado do Pará. E a gente precisa se somar, no sentido de que a gente possa superar essas dificuldades todas. Difícil. Um dado interessante, que os senhores já sabem mais do que eu, é que 70% do valor gasto com logística para fazer a soja chegar na China, 70% desse total é um problema aqui dentro do país. Os outros 30% é no mar. Uma distância enorme, mas só custa 30%. Né? Então o Brasil
ou avança na sua logística, ou leva isso a sério, ou a gente não sai do lugar, fica patinando o tempo todo. E olha que justificativa e explicação para isso a gente tem, que é produção. O estado do Pará está produzindo grãos, mas a nossa grande produção é minério, né? E o minério, em grande parte, é servido pela ferrovia que liga Marabá a São Luís, né? Estamos fazendo mais uma ponte do rio Tocantins, chegando em Marabá. A Vale está investindo, a coisa está melhorando, mas o Estado em si está parado. Parado como Estado e parado da parte do governo federal também. Vamos para frente, isso é só o começo e a gente tem que superar todo mundo, tudo isso. Cumprimentar o senador Wellington Fagundes, cumprimentar toda a organização da Frenloge, cumprimentar todos os senhores e senhoras que de mãos dadas conosco aqui nos ajudam a superar desafios, buscar investimentos e facilitar, né, a parte burocrática legal para as coisas avançarem. Muito obrigado, bom dia, boa reunião. Senador Zequinha Marinho, muito obrigada pelas palavras. Convido agora o diretor-presidente da ANAC, Tiago Feinstein. Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia senhores e senhoras deputados, senadores, todos que compõem a Frenloge, a toda a equipe do IBL, muito obrigado pelo convite, parabéns mais uma vez pela iniciativa. Para nós como ANAC, tratando de um setor que tanto mexe, que tanto fala diretamente com a opinião pública, com pautas que são tratadas aqui dentro destas, falar no plural, destas casas. Para mim é muito importante ver uma iniciativa como essa crescendo, se fortalecendo, e claro que a ANAC jamais vai deixar de participar dessa agenda. Nós estamos falando de temas que são muito importantes para o nosso setor, especialmente no momento que estamos vivendo agora, um momento onde existe uma guerra no Oriente Médio. E eu já quero aproveitar aqui a fala para fazer um pedido para que essa casa, para que o governo olhe com carinho o preço, o que vai acontecer com o preço do querosene de aviação, do QAV, porque isso vai impactar diretamente no custo das passagens aéreas. Temos que olhar, deputados, senadores, para esse momento que estamos vivendo agora. Quase 70% do custo das passagens aéreas é pelos combustíveis e pelo leasing das aeronaves. Então, aumentar o valor do querosene de aviação é sim aumentar diretamente o valor das passagens, que em alguns casos já são bastante altas para a nossa população brasileira. Então, temos que fazer com que esses discursos, não só esse, mas estamos falando de passageiro disciplinado, estamos falando de direitos e deveres entre companhias aéreas e passageiros, todas essas pautas passam diretamente por estas casas e nós queremos colocar a ANAC à disposição da Frenloge e de todos os parlamentares para que possamos construir pautas positivas com embasamentos técnicos, com embasamentos de mercado e sempre com o objetivo que todos nessa sala temos. O importante é que quando todo mundo quer chegar no mesmo lugar, as pautas em algum momento vão convergir. E eu tenho certeza que toda essa audiência aqui quer atender a nossa população brasileira. E nós, como ANAC, o que nós queremos, além de regular, fiscalizar, certificar, é ter sempre passagens aéreas cada vez mais baratas,
mais cidades conectadas, mais parcelas da população brasileira voando e, com isso, o nosso país se desenvolvendo. Então, mais uma vez, parabéns para a Freeloge, parabéns para o IBL, contem sempre com a ANAC. E eu queria aproveitar aqui também fazer um convite que hoje também nós estamos comemorando o aniversário de 20 anos da ANAC. Tá? Então, o nosso evento será hoje às 16 horas no Brasil 21, no Centro de Convenções. Então, estão todos convidados para nosso evento de comemoração de 20 anos da nossa agência. Então, muito obrigado e um grande abraço a todos. ANAC presente na nossa Agenda Legislativa 2026. Agora convido para sua saudação o presidente da Câmara Temática de Ferrovias da Freeloge, deputado Pedro Uczaj. Bom dia a todos, cumprimentar toda a direção da Freilog, todas as lideranças que estão aqui nessa manhã, e com a objetividade que requer esse encontro. Eu há muitos anos tenho repetido o mantra que ferrovia é um transporte mais barato, que ferrovia é um transporte mais seguro, que ferrovia é um transporte ambientalmente mais sustentável, que ferrovia induz o desenvolvimento pelas regiões por onde passa, portanto é um indutor do desenvolvimento, e por isso a importância dos diferentes traçados ferroviários, e a ferrovia inclusive contribui com o setor rodoviário brasileiro, quando de longas distâncias consegue absorver cargas que as rodovias hoje são obrigadas a transportar. Portanto, essa frente parlamentar, com tantas áreas de atuação, não tem como também não priorizar o tema das ferrovias. E diante do mundo, da redução do custo do transporte, as ferrovias, tanto de carga quanto de passageiros, num Brasil continental, não é só necessário, é imprescindível, é extremamente necessário. E acredito que nós temos este ano, com o avanço de vários projetos ferroviários no país, avançar, tanto do ponto de vista da legislação, que já temos um marco legal, que o ex-senador está aqui, o João Paulo Prat, que foi o grande protagonista dessa frente daqui do Congresso Nacional, também uma política cada vez mais estruturante de crédito, de financiamento, de incentivo, da parceria público-privado, na implementação de projetos ferroviários. E eu concluo aqui dizendo que nós temos feito muitos debates nesta área e quero elencar 2 traçados fundamentais para o futuro do país no tema das ferrovias. Tu monta a estratégia para a China receber o soja, o milho, o minério de ferro, o algodão e outras matérias-primas. Necessário? Sim. Importante para a China, estratégico para a China, importante para o Brasil e para esses setores econômicos? Sim. Mas nós também queremos que os traçados ferroviários brasileiros agreguem valor no Brasil, industrialize o Brasil, industrialize as diferentes regiões do país, como a da minha região, que tem os maiores complexos agroindustriais da América Latina. Se não cuidar, Edinho, não tiver ferrovia para Santa Catarina, para o Rio Grande do Sul, vai custar mais barato soja chegar para os porcos da China do que as agroindústrias do sul brasileiro. Portanto, quando se fala em ferrovia, não é só uma opção econômica, é uma opção estratégica de que país a gente quer, que desenvolvimento a gente quer. Nessa, eu estou comungando os 2 traçados como complementares e não antagônicos. Um grande abraço, bom debate e ferrovia, esse é o caminho. Palavras do nosso líder do PT na Câmara dos Deputados, deputado Pedro Uczaj.
Senhoras e senhores, está conosco também, representando a ANTAC, o seu superintendente Renildo Barros, que eu convido para sua breve saudação aqui no palco. Muito bom dia a todos, obrigado pelo convite, obrigado aqui, Gesualdo, pela iniciativa, deputados, senadores e colegas aqui de agência reguladora. É uma satisfação, Gesualdo, estar aqui à frente, nesse momento tão importante para a logística nacional. E se eu puder resumir esse evento hoje aqui, eu podia falar somente uma palavra: eficiência. É isso que a gente quer. A gente quer eficiência enquanto parlamentar, a gente quer eficiência enquanto agência reguladora, a gente quer eficiência para poder fazer com que esse país possa rodar e rodar melhor. É isso que a gente quer. E a presença da ANTAC aqui é uma presença tão marcante e importante, porque quando eu falo em eficiência, eu falo de porto. Quando eu falo de porto, eu falo 95% na movimentação portuária nacional, e a troca do Brasil com o resto do mundo passa pelo porto. Se passa pelo porto, Gesualdo, passa pela ANTAC. Se passa pela ANTAC, essa conversa aqui transparente, em que a gente pode trocar experiência e a gente conseguir entender como que a gente pode falar uma linguagem única e fazer com que essa linguagem se transforme em logística mais moderna, para que o custo do Brasil possa ser reduzido e a gente possa entregar para o resto do mundo com muito mais qualidade e muito mais velocidade. A ANTAC tem que estar aqui sim, tem que participar do momento e tem somente que agradecer pela oportunidade e por esse momento aqui da gente conseguir trocar experiência e informação. Obrigado, parabéns, um bom evento a todos. Os nossos agradecimentos à ANTAC por participar do nosso lançamento da agenda legislativa. E agora, senhoras e senhores, para encerrar o nosso evento, convido ao palco o presidente da Freloge, senador Wellington Fagundes. Bom dia a todos. Bom dia, né? Bom dia, gente. Bom, animado. Eu quero ter a honra de convidar aqui também o senador Jean Paul Prats, para que venha aqui dividir comigo o espaço e ele poder também falar, olha, ele foi relator do novo marco ferroviário brasileiro e, como senador, teve uma atuação extremamente importante aqui no Congresso, no Senado, em toda a área de infraestrutura. E ainda, agora, o último cargo como presidente da Petrobras. Então, eu gostaria que tivéssemos a oportunidade de ouvir aqui um pedacinho da sua experiência. Obrigado. Pessoal, bom dia. Queria saudar a todos mais uma vez. Sempre que eu posso, eu venho aqui à Freelog cumprimentar meu amigo Wellington e a todos vocês e parabenizar pelo trabalho. Eu, como vocês sabem, fui e sou um entusiasta das ferrovias. E o nosso marco legal finalmente está andando a pleno vapor. E espero que em breve também com trens elétricos. Mas eu gostaria de falar aqui também, como ouvimos a ANTAC, ouvimos a ANAC, da preocupação que a gente tem e que eu acho que felizmente esse governo também tem tido muita, de aprimorar as estruturas das nossas tarifas aéreas, a estruturação e a transparência delas. Uma coisa que a gente reclamava muito na nossa época, no meu mandato, eu me lembro 2 requerimentos ao CAD para averiguar isso. Como é que são compostas as nossas tarifas aéreas? E a questão nossa portuária, que tem a ver não só com a infraestrutura portuária em si, mas com a inclusão do Brasil e de os destinos, principalmente do nosso Nordeste, nas rotas marítimas internacionais. Então, nós estamos diante agora de um segundo passo, Wellington, além das conquistas que nós tivemos, não só do Legislativo, como dentro dos planos de governo durante a eleição passada, e finalmente neste plano de governo em exercício agora, temos que enfrentar um ano eleitoral, onde as conquistas que nós vamos tentar conseguir vão ter que estar presentes nos programas dos candidatos ao Senado, dos programas dos candidatos a governador e
dos 2 ou 3 programas candidatos a presidente da República também. E não serão mais os mesmos desafios, porque felizmente nesse governo andamos para frente. Serão novas conquistas e elas incluem, alguns exemplos são esses que eu falei: transparência, regulação, fiscalização em cima das companhias aéreas para que não cometam os abusos que hoje nós vemos. É absurdo, alguns casos comparativos não beiram a racionalidade, inclusive rotas muito iguais em percurso, variando em 100, 150, 200% em preço. Não há algoritmo que explique um negócio desse. A gente sabe que toda empresa tem que perseguir o lucro máximo e tal, etc. Mas não à custa do consumidor, que às vezes é uma pessoa que eu não conheço a vida toda para fazer uma viagem. Além disso, tem a questão da própria economia. Pessoas que viajam não viajam só a turismo. E da inserção dos novos destinos, que são os nossos destinos menos servidos, no Centro-Oeste, na Amazônia, no Nordeste. E a questão das rotas marítimas e dos portos. Nossos portos têm sido atualizados, têm sido reforçados, têm sido conectados com ferrovias importantes. Nossas rodovias têm melhorado, mas nós ainda somos excluídos das principais rotas marítimas do mundo e temos que tomar cuidado com isso. Nós estamos embaixo das principais rotas, inclusive de petróleo e gás. Tivemos acidentes, inclusive importantes, como nós tivemos que relatar aqui no passado, aquele vazamento nas praias do Nordeste enorme de óleo. Aquilo é resultado da quantidade de navios que passam em frente ao Brasil, mas não vêm ao Brasil. Então, essas conquistas nós vamos ter que inserir forçosamente, independente de ideologia, em todos os programas de governo e de parlamentares do Brasil. E é por isso que é importante esse volume aqui da agenda legislativa. Essa é uma agenda legislativa não só para esse ano, é a agenda que vai pautar os próximos 4 anos dos governos e dos parlamentares que quererão ser eleitos em 2026. Muito obrigado a vocês, muito obrigado, Wellington, sempre. É um grande prazer estar com vocês e podem contar comigo sempre. Um abraço. Mais uma vez, bom dia a todos. Eu quero aqui agradecer a presença de todos os parlamentares que aqui passaram, todos os senadores, deputados. Hoje é um dia que, infelizmente, o Congresso resolveu fazer reuniões virtuais já há 2 semanas. Me parece que mais uma semana. Todos vocês sabem por quê, Querem esvaziar o Congresso para não dar satisfação à sociedade que está lá fora cobrando tanto de todos nós. Por isso eu registro aqui esse momento difícil que a gente está vivendo, porque falar em infraestrutura, é claro que é segurança jurídica. E para ter segurança jurídica, é através da segurança jurídica que o capital vem para cá para fazer o investimento. E com a instabilidade também que vivemos hoje, claro que isso deixa todo o mercado em efervescência e sem investimento, principalmente a nossa infraestrutura vai aumentar o custo Brasil. E o custo Brasil, claro, impede, inclusive, a geração de emprego, enfim, toda uma sequência. Por isso que eu quero aqui, em nome do presidente do IBL, Gesualdo, cumprimentar todos que aqui estão, todos que já vieram e tiveram que sair, todas as organizações aqui, todos, para não ficar aqui nominando a todos aqui. Eu vou dizer que, então, também cumprimento aqui os voluntários do IBL, é importante, pessoas que nos ajudam no dia a dia, às vezes até de forma anônima, mas que prestam um relevante serviço para que a gente possa fazer com que a Frenlog possa ter a sua atuação e, além de tudo, da atuação, um serviço prestado à sociedade. Então, o IBL é o nosso braço operacional que cumpre muito bem e eu quero parabenizá-lo, Gesualdo, pela nova forma, inovação que nós estamos tendo no IBL
e, claro, o IBL é que existe em função da frente. E a frente também precisa do IBL para poder ter o seu funcionamento. Todas as quarta-feiras a gente tem feito o café da manhã lá no gabinete. Estendi o meu gabinete, parte do gabinete também para a IBL, dado a importância que é esse trabalho. E aí, então, eu quero cumprimentar todos que acreditam que o Brasil só vai crescer de verdade quando a infraestrutura e a logística forem tratadas como política de Estado e não como política de governo. Eu sempre insisto nisso, porque um contrato de longo prazo não pode ser mudado de acordo com a visão de um governo de plantão. Por isso, inclusive, apresentamos a PEC, já foi aprovada no Senado, está hibernada lá na Câmara dos Deputados. Eu faço um apelo aqui aos parlamentares, que é a PEC da segurança, e é o que o mercado todo reclama e pede. E aí fica aqui o pedido a toda a Câmara dos Deputados. Portanto, hoje é um dia muito importante e nós não estamos aqui apenas lançando um documento. Nós estamos aqui afirmando uma visão de Brasil. Essa agenda legislativa da Frenlog 2025 foi construída no diálogo, na escuta de quem vive o Brasil real. Ouvimos quem produz, investe e transporta e regula e ainda legisla, que é o parlamento. E o que ficou claro é simples. O Brasil não aguenta mais obra parada. São 11 mil obras paradas no Brasil. 11 mil obras paradas no Brasil. E eu sempre digo, obra parada é desperdício do recurso público e é insatisfação e até revolta do cidadão. Felizmente o Brasil não tem guerra, né? Mas a situação social do Brasil vem se agravando. No meu estado, a concentração de renda é muito grande. Infelizmente, o Mato Grosso, que é o maior produtor das commodities agropecuárias, que é a solução do Brasil como um todo, nosso país é um país rural, e o narcotráfico, o crime organizado, avançando de forma muito grande sobre as famílias brasileiras, e mato-grossense em especial. Então, a Frenlog, ela existe para isso e por isso, que é para construir pontes, aproximar setores e transformar demanda em resultado. Como senador e presidente da Frenlog, eu quero aqui reafirmar o nosso compromisso com um ambiente regulatório mais moderno, com leis que aumentem a produtividade e a eficiência da nossa economia. Portanto, essa agenda tem um mérito fundamental, organiza prioridades e mostra a nossa direção. Ela foi construída a partir das 8 câmaras temáticas: rodoviária, ferroviária, portos, hidrovias e aeroportos, além da armazenagem, que é outra área extremamente deficiente no nosso país, como a mobilidade urbana, telecomunicação, energia. Sem alimentos, sem energia, não existe vida, né? Não existe desenvolvimento. Além de incorporar temas também estratégicos, como a reforma tributária. Isso mostra maturidade, infraestrutura. Dizer que infraestrutura não pode ser de forma isolada. Ela é um sistema que tem que funcionar como um todo. A logística e a integração, competitividade, é resultado de planejamento e decisão. Entre as prioridades estão o avanço das concessões, a implementação do Plano Nacional de Logística 2050, os ajustes da reforma tributária e ainda o aperfeiçoamento do transporte passageiro e a segurança da infraestrutura. Além de pautas como a PEC 22, a Lei do Descanso e o fortalecimento do SESC-Senat. E eu destaco ainda uma prioridade muito clara: o novo marco legal da mobilidade urbana e também do transporte coletivo. Mais de 38 milhões de brasileiros utilizam ônibus todos os dias. Isso mostra que mobilidade urbana precisa estar no centro das nossas decisões. Tudo isso impacta diretamente no custo do Brasil. A produtividade e a capacidade de atrair investimentos é fundamental. E eu afirmo com clareza: infraestrutura não é gasto, infraestrutura é investimento. Cada obra gera emprego, cada gargalo superado gera competitividade
Cada marco legal aperfeiçoado gera confiança. Por isso eu quero destacar também o avanço dos biocombustíveis, além da lei do combustível do futuro. Meu estado também, hoje somos o maior produtor de etanol a partir do milho e queremos ser a Arábia Saudita, mas só que do combustível limpo, transformar o nosso etanol do milho no etanol verde da aviação. Imagine, para isso, inclusive, estamos lutando para o prosseguimento do oleoduto, gasoduto, né, para chegar lá no Mato Grosso, porque, como dizia muitos, o trem, o oleoduto, o gasoduto, a infraestrutura tem que chegar na roça, lá onde está a produção. Por isso é muito importante o avanço das ferrovias e tudo isso que está acontecendo já, graças ainda no governo Bolsonaro e ao relatório do nosso Jean Paul Prats. Nós estamos tendo a primeira ferrovia por autorização do Brasil, e olha que não é uma ferroviazinha, é a ampliação do trecho de Santos, Rondonópolis até Sinop, né? São 700 quilômetros essa ferrovia por autorização. E ainda a primeira ferrovia por investimento cruzado, que é a ferrovia que interliga Norte-Sul, que já está toda funcionando, de Anápolis a Itaqui, no Maranhão, e o ramal, exatamente, que vai levar na roça, que é de Mara Rosa a Água Boa, e no futuro de Água Boa até Sinop também. E a gente está aqui para dizer que nós apoiamos, lutamos e queremos também a ferrovia Ferrogrão. Ela é muito importante para o Brasil, ela é muito importante para o mundo como um todo. Então eu peço aqui também o apoio de todos vocês, dado a importância que representa essa ferrovia. Tivemos mais uma decisão agora do Tribunal de Contas, que, ao meu ver, é só protelatório. E isso o Brasil não pode, nós não podemos. O Brasil tem pressa. Essa juventude que está aí está sedenta por emprego, por oportunidades. Como é que pode a burocracia ficar colocando empecilho em projetos tão importantes para o Brasil? Assim como nos manifestamos de forma muito veemente e não aceitamos que um porto seja invadido, prejudicando mais ainda o país. E o porto que foi invadido, não interessa de quem é a empresa, a detentora. Interessa que isso traz credibilidade, ou deixamos de ter credibilidade quando um porto brasileiro é invadido. Por quê? Porque na COP30 o governo fez compromisso com os indígenas, não cumpriu, e aí deu no que deu. E agora ainda o governo anular o decreto que ele mesmo tinha feito para a hidrovia. Então eu quero aqui destacar também que são dezenas de projetos de etanol, de milho, biodiesel e o SAF que estão sendo implantados no país. Eu quero dizer que estive essa semana, agora em Primavera do Leste, em Mato Grosso, e vi de perto a força dessa cadeia produtiva com investimentos como a nova unidade da Cardil. Lá nessa unidade, que foi inaugurada agora a área de nutrição animal, tem um grande complexo de apoio, onde também grande parte do óleo de soja produzido no Brasil, 40% do óleo de soja, está lá nessa unidade de produção. E agora chegando a ferrovia. Daqui a pouco, vocês todos estão convidados, no mês de julho, possivelmente já estaremos inaugurando esse trecho de Rondonópolis até BR-070, que felizmente vai ficar no município de Dom Aquino, é o menor município do Vale do São Lourenço, mas encostadinho na cidade de Primavera e Campo Verde. Então, Deus, pelo menos nesse caso aí, está fazendo a coisa certa, porque a topografia exigiu que fosse naquele local ali, mas é na BR-070. E aí é onde entra, uma coisa leva a outra. Precisamos também de duplicar a BR-070, pelo menos no trecho de Primavera até a Serra de São Vicente, porque só essa empresa hoje são 800 caminhões por dia que adentra e, claro, que utiliza a estrada. E nós queremos estradas da vida e não estrada da morte. Então, quando se está longe dos portos, cada quilômetro sem infraestrutura adequada pesa no frete, na competitividade e no desenvolvimento. O Brasil precisa de menos improviso e mais planejamento, menos burocracia e mais eficiência.
menos entrave e mais obras saindo do papel. Destaco aqui o papel essencial do IBR, que qualifica o debate e dá suporte técnico a essa agenda. Quando a técnica e a política caminham juntos, o resultado com certeza aparece. A nossa agenda legislativa é uma ferramenta real de desenvolvimento. Queremos um Brasil mais eficiente, mais integrado e mais competitivo. O Brasil que enfrente seus gargalos e esteja preparado para o futuro. Essa agenda aponta uma direção, a direção que um país que decidiu avançar. A Frenlog segue firme com diálogo, seriedade e, acima de tudo, visão estratégica. Investir no Brasil é acreditar no nosso futuro. E nós estamos aqui preparados para isso. Nós, os brasileiros, nós, os congressistas, estamos devendo, porque a casa está parada. E o Brasil tem pressa, por isso fica aqui o recado a todos. Vamos fazer pressão. Se tem um problema qualquer, e eu me lembro, quando tivemos um problema na LBA, no governo Collor, uma denúncia de corrupção, o que fez? Ao invés de resolver o problema de uma instituição que prestava um grande trabalho na área social, resolveram fechar a instituição. E como veterinário, eu encerro dizendo o seguinte: a gente não pode, se a vaca ou o boi tem um carrapato, matar a vaca e o boi, principalmente se for a vaca leiteira, está dando leite para as crianças. Tem que matar o carrapato, gente. Então, tem que parar com isso, do Brasil querer insistir em extirpar aquilo que está dando certo. E aqui fica mais um recado. Todos os governos insistem, né, em tomar o dinheiro do Sistema S, que é um sistema que funciona e funciona muito bem no Brasil. Todos os governos têm essa insistência. Por isso, nós temos que estar sempre alerta, independente de questão ideológica. O nosso papel aqui é cuidar de um Brasil que funcione e, para isso, sem dúvida nenhuma, a infraestrutura é fundamental. Eu agradeço e conto com todos vocês para que essa agenda legislativa não fique no papel, como muitas obras no Brasil, que ela efetivamente possa fazer aqui nas duas casas, na Câmara e no Senado, algo que seja prioritário na agenda legislativa. E aí, Edinho Bentes, você que é o nosso homem, vem aqui, Edinho, vem aqui, não sei se você vai falar ou não, mas eu quero fazer uma homenagem ao Edinho, porque foi deputado comigo 6 mandatos, um homem experiente, competente, um homem que conversa com todos, humilde, né, sabe aonde chegar, sabe como conversar. E se temos e podemos ter uma agenda positiva no parlamento, com certeza, Edinho, nós precisamos muito do seu trabalho. Muito obrigado. Muito obrigada. É isso. E a força do evento, como foi em pouco tempo, aglomeramos esse montão de gente no nosso café da manhã. Então, obrigada, senador. Temos agora o registro da presença do deputado Sidney Leite, que está conosco, muito obrigada, e também o deputado Vinícius Carvalho, no qual convido para uma breve saudação aqui no palco. Bom dia, gente. Bom dia, gente. Eu vou ser mais breve do que vocês imaginam. Falei com o Edinho ao fazer-me o convite, que eu tinha um compromisso mais cedo e não poderia deixar de passar aqui e prestigiar à frente, a Frenlog, e também, Edinho, me colocar à disposição mais uma vez para, em São Paulo e aqui na Câmara dos Deputados, estarmos trabalhando juntos por aquilo que entendemos ser importante. Temos que avançar no que diz respeito à infraestrutura do nosso país. Não podemos medir esforços. Estamos à disposição. Um abraço a todos, bom dia. Senhoras e senhores, queremos agradecer novamente a participação das senhoras e senhores nesse lançamento da agenda legislativa.
Mas antes disso, por favor, deputado Sidney Leite, uma breve saudação aqui aos presentes, antes de encerrarmos a nossa apresentação da Agenda Legislativa 2026 da FRENLOG. Obrigado, bom dia a todos e a todas. Parabenizar essa frente que tem uma atuação muito grande. E atua não só no Sudeste, no Sul, no Centro-Oeste, no Nordeste, mas tem uma atuação muito forte na Amazônia. E a Amazônia, ela tem se demonstrado que ela é solução para a logística desse país, com possibilidade, inclusive, de termos algo único, de interligar o Atlântico ao Pacífico. E se o governo fizer a dragagem que é necessária no Solimões, com um porto lá no país vizinho do Peru, em Xangai, nós temos a possibilidade de economia de até 3 semanas do que ir pelo Canal do Panamá para atender os países asiáticos. Como hoje, o Arco Norte já representa em torno de 40% do escoamento de grãos. E eu quero dizer que há que ter uma frente como essa para que a gente possa melhorar o diálogo. O diálogo entre os governos, a sociedade, o parlamento. Porque o que a gente viu daquela mobilização dos indígenas em relação a Cargill, aquilo é falta de diálogo. Havia a pretensão da desestatização, senador Jean, do Rio Madeira, lá no meu estado. E ninguém dialogou, ninguém conversou com ninguém. As coisas não funcionam desse jeito. Até porque nós temos muitos exemplos ruins, seja no setor energético, seja no setor aeroportuário, de desestatização que não deram certo na nossa região. Então o governo tem que compreender a necessidade imperiosa do diálogo. Eu entendo que aqui a gente tem um parlamento e a FRENLOG representa isso, que a gente possa dialogar, construir pontes, construir soluções, mas a sociedade tem que ser ouvida. Não dá para ter projetos e programas, por melhores que sejam, bem intencionados que sejam, com perspectiva de resultado positivo, se não dialogar com a sociedade. Quero parabenizar aqui a FRENLOG por esse grande trabalho, me colocar à disposição para estarmos juntos, e como foi dito aqui pelo senador, investimento em logística e infraestrutura não é gasto, se faz necessário para que esse país cresça e se desenvolva e que a gente possa diminuir esse grande gargalo que é a desigualdade social. Obrigado e um bom dia a todos. Bem, passou a breve saudação já aqui conosco o deputado José Rocha da Bahia, porque temos que desocupar em instantes também o nosso espaço para o almoço, mas, por favor, o senhor vai encerrar o nosso lançamento da Agenda Legislativa 2026. Bom dia a todos. Quero aqui parabenizar a FRENLOG na pessoa do nosso presidente, senador Wellington Fagundes, do Edinho, foi meu colega deputado, fez um brilhante trabalho na Câmara e agora presta esse grande serviço aqui na FRENLOG. E dizer que a infraestrutura ela é uma das áreas mais importantes, porque é através do investimento na infraestrutura que nós conseguimos desenvolver o nosso país. O meu estado, por exemplo, Bahia, temos projetos lá como a Ferrovia Oeste-Leste, que já se arrasta há vários anos sem a sua conclusão, de uma importância muito grande para o transporte de minério de ferro e de grãos para o Porto Sul, a ser construído também, está paralisado lá em Ilhéus. Nós temos rodovias importantes, como a BR-030, que está em construção há muitos anos para concluir o seu trecho Bahia-Goiás, onde temos grandes investimentos na área do agronegócio e que é importante essa BR
temos a conclusão da 020 também. Então, nós temos na Bahia grandes investimentos na infraestrutura que precisam ser tocados. Eu acho que nós vamos aqui nessa frente tentar dar aí um empurrão para que nós possamos realmente ter esses investimentos no nosso estado, contribuindo com a infraestrutura do nosso país e melhorando e muito o desenvolvimento e a economia do nosso país. Muito obrigado e parabéns aí a essa frente importante nesse desenvolvimento da infraestrutura do nosso país. Então, gente, muito obrigada pela presença de todos. Está encerrado esse evento. Contem com a Fremloge. Muito obrigada.